Wagner Amodeu, para quem não me conhece, e eu estou aqui para apresentar para vocês um tema desse nosso primeiro encontro online, em razão do momento que nós estamos vivendo. Então, de onde vem o fascínio, pelo Dom Quixote? São, na verdade, os paradoxos. E esses paradoxos são os paradoxos que a gente vive. E ao buscar a essência desse paradoxo, no sentido humano, ele acaba se tornando um personagem universal. E aí a identificação com ele. Mas também tem algumas outras coisas que a gente pode explorar. Uma delas é básica, que é a história do monomito ou da jornada do herói, explorada principalmente pelo Joseph Campbell, mas também explorada pelo Mircea Eliade, principalmente na obra O Mito do Eterno Retorno. O caso do Joseph Campbell é um livro acho que é a Jornada do Herói mesmo. E também tem a ver bastante, com a teoria dos arquétipos de Jung, onde existe o arquétipo do herói. E esse arquétipo é a ideia dos arquétipos é um pouco confusa na literatura do Jung e até dos seus seguidores. Eu compreendo da seguinte maneira: na evolução humana, nós criamos estruturas que algumas delas a gente percebe até em animais, como por exemplo o alfa, o líder. Então a gente tem estruturas que depois são preenchidas de acordo com a época, de acordo com a cultura. Essas estruturas são formas vazias, é como que uma coisa instintiva, que são as formas arquetípicas. E depois ela é preenchida com as imagens, de acordo com a cultura. E por isso que a gente encontra muita similaridade, e é o que o Joseph Campbell vai perceber e vai escrever sobre. Você encontra, às vezes, numa tribo africana, até um tanto isolada, encontra na América do Sul, antes da descoberta pelos portugueses, pelos espanhóis, encontra na Grécia Antiga, encontra na Escandinávia, ou seja, você encontra semelhanças por causa desses arquétipos. E aí é por isso, no caso do herói, que o Campbell vai chamar de monomito, porque é como se fosse um único mito, que se repete, e ele sempre tem o mesmo ciclo, que seria esse aqui. Você sair da vida comum, querer buscar algo diferente, é impulsionado por alguma coisa. Esse impulso não é necessariamente, às vezes, uma coisa vinda de um lado do bem, digamos assim. No caso do Dom Quixote, esse impulso vai ser uma loucura, e os próprios encantadores. E aí, depois de um certo percurso, que aparece até na obra do Dom Quixote, você acaba renascendo. A ideia também do mito solar. O auge se põe, anoitece e acaba nascendo novamente. E isso é muito comum até na nossa própria vida. Às vezes a gente é impulsionado a ter atos de heroísmo e quebramos a cara, como o Dom Quixote quebra. Por isso, inclusive, a identificação, muitas vezes, do Dom Quixote como personagem e da adoração do personagem. Porque muita gente vê o Dom Quixote apenas pelo lado de vista romântico, que ele é louco de amor pela Dulcinea. Isso aí quem ajudou a construir bastante, claro, foram os filmes feitos por Hollywood. Mas também tem a ver com essa ideia do monomito do Campbell. A gente se identifica com o Dom Quixote porque ele é uma figura frágil, assim como muitas vezes eu me sinto frágil como essência de humano. E como é que eu sou capaz de superar isso? Só com um heroísmo, só com alguma loucura. Uma outra
questão de identificação é porque se eu não consigo ser o herói, complica, né? Porque eu me sinto frustrado. Então, como é que eu busco esse equilíbrio? O Sancho Panza, de uma certa maneira, representa isso. O Dom Quixote é um ser extremamente refinado, intelectualizado, e o Sancho não, é um tosco, que só pensa em comida. Né? Mas ele pensa, na verdade, e na realidade. Mas ao longo do romance, às vezes, há uma certa troca de papéis. Enquanto o Sancho Panza tem muitas falas, o Sancho Panza, que é bem popular, ditados populares, provérbios populares, o Dom Quixote também tem isso, mas de uma maneira um pouco mais refinada, né? Não tão tosca quanto o Sancho Panza. Mas por causa desses ditos, né, comuns, da vala comum, às vezes eles trocam de papéis. Então é como se a razão buscasse um sonho e o sonho muitas vezes buscasse o pezinho na razão. E aí, quando eu não consigo, às vezes eu me identifico com o anti-herói. Né? Os heróis mais recentes, porque nós temos no passado também um pouco isso, mas os mais recentes, né, em termos de cartoon, né, Marvel, coisa assim do tipo, vem abandonando um pouco a ideia do super-homem e vem se aproximando de ideias mais como do Shazam, do Homem-Aranha, do Batman, que são pessoas às vezes problemáticas ou infantis, né, ou inseguras. O super-homem não. O super-homem também é o mito do herói, porque ele também vem beber lá de um outro planeta, portanto frágil, né, e vai se descobrindo herói. Tem passagens que agora não é o caso de falar, mas ele tem certas recaídas, vamos dizer assim, né? E aí no fim ele se assume como herói, assim como acontece outros também. Mas hoje em dia predomina muito essa ideia do frágil virar herói, né? Isso acontece tanto para homens como para mulheres. Então o Dom Quixote ele tem algo de anárquico, porque por exemplo, os heróis como o Shazam, Homem-Aranha, né, os atuais heróis do nosso imaginário, mas mesmo o Super-Homem, ele também tem algo de anárquico contra o sistema. Mas o Super-Homem é um pouco mais certinho, né? Ele quer servir ao sistema. Os outros, não é que eles querem negar o sistema, mas eles não se comportam exatamente apenas dentro de um sistema de valores. Isso não é novo, né? A Mulher Maravilha, que fez tanto sucesso em termos de bilheteria e tal, ela é uma figura, né? Um arquétipo já bastante conhecido, né? A própria Atenas, que é uma rainha de sabedoria, mas é também uma deusa da guerra, né? É a própria Amazona, que é o que representa a Mulher Maravilha. Então, essa briga entre o herói e o anti-herói, a fragilidade e o poder, a busca de um passado, como Dom Quixote buscava nos romances de cavalaria, mas numa atualidade onde aí as coisas não se encaixam, né? Porque é uma angústia do passado, buscando algo para se realizar, portanto um projeto de vida que gera uma certa ansiedade, e aí as coisas não se encaixam. O Sancho Panza representa um pouco esse choque de realidade, né? Essa ancoragem que o Dom Quixote precisa ter. É um pouco o arquétipo também do masculino e do feminino, onde as mulheres podem desenvolver e devem desenvolver, né, o arquétipo masculino, e os homens devem desenvolver também o aspecto feminino, que aí no caso são dois arquétipos que Jung aponta, do ânimo e da ânima, né, que são também muito interessantes em relação a isso.
Então, esse espírito anárquico, que tem a ver com o contexto, né, como a gente viu, numa época de muito rebuliço, né, em termos de ideias, reformas protestantes, reformas de sistema econômico, organização das nações. Então tem a ver um pouco com esse anarquismo, de como eu me situo, né, em termos anárquicos. Uh, o Freud diria que é uma briga constante que a gente tem entre o princípio de prazer e o princípio da realidade, ou o choque da realidade. O princípio do prazer é aquele que quer fazer com que apenas os sonhos, os desejos se realizem. Ou seja, que eles não podem ser reprimidos, que eles devem ser extravasados, e aí é loucura. Enquanto que o princípio da realidade fala, não, peraí. Então, nem uma coisa nem outra, nem o princípio do prazer, nem o princípio da realidade, são bons ou ruins em si mesmo. Mas esse jogo, essa tensão e a busca desse equilíbrio é que se torna importante. Que não é fácil, né? Porque muitas vezes o princípio da realidade te força e reprime muito, exageradamente, o princípio do prazer, e às vezes você se torna louco mesmo, querendo fazer tudo o que deve, né? Hoje em dia, muito do que se fala de empoderamento tal é o princípio do prazer, né? Que nem sempre, né? Pelo menos o que eu acompanho, está equilibrado pelo princípio da realidade. Então é trocar uma coisa por outra. Eu coloquei aqui vitimização, porque o anti-herói, né? A gente encontra até nos heróis de quadrinhos, de cartoon, ele se vitimiza muitas vezes. Né? O Homem-Aranha se culpa. E isso pode até chegar ao ponto, como foi o caso no Brasil, do Macunaíma. Né? Macunaíma, até o nome diz, né? O nome do livro, né? Escrito pelo Mário de Andrade, é o herói sem nenhum caráter. Como assim, né? Um herói sem nenhum caráter? E aí que vem essa ideia da preguiça, do Macunaíma. Com ele, o Macunaíma faz uma crítica também a um período histórico ali, né, que estamos ali entre guerras praticamente, né, Primeira e Segunda Guerra, o surgimento do modernismo que está avançando aqui no Brasil. Então ele tem uma importância como obra de arte e como obra literária. O enfoque que eu estou dando aqui é outro, é como o mito do anti-herói. Então assim, já que eu não consigo realizar e equilibrar o princípio do prazer e o princípio da realidade, o masculino e o feminino, e com isso realizar um chamado, renascer e me tornar um homem, um ser novo, eu me deixo guiar, né, pelo espírito da fragilidade, pelo espírito do anti-herói, onde eu só quero as coisas de mão beijada, só quero ser beneficiado, né? E é aí que entra a ideia da vitimização. Os mais novos não devem conhecer, mas quem representou muito bem o personagem do Macunaíma foi esse nosso ator negro fantástico. Era um catatal pequenininho, mas por ser um grande artista ele era chamado de Grande Otelo. É uma obra interessante, o Macunaíma, que deve ser lida, né, com vários olhares, várias leituras. E o Grande Otelo também foi um ator excelente aqui do Brasil. Então, essa busca desse equilíbrio, dessa balança, né, entre o princípio da realidade e o princípio do prazer, que está, né, nesse jogo do Dom Quixote e do Sancho Panza, principalmente. Mas também tem aí, como já foi mencionado, o arquétipo do herói, a extravasão, né, da imaginação, e tem a ver com o período histórico, porque é o medo de onde está nos levando a razão, mas também é o medo do que a imaginação pode nos criar. São as críticas e as rupturas, por exemplo, com a Igreja Católica, são as rupturas com o sistema econômico,
né, social, a estrutura social. Então é uma série de receios. É o choque da realidade da peste. Agora eu não vou lembrar os números, mas até andei dando uma olhada. O número de mortes na Espanha, em Paris e na Espanha principalmente, nesse período aqui do Don Quixote, o número de mortes, principalmente pela peste negra, chamada Grande Peste ou a peste espanhola, seguida por tifo, sífilis e hanseníase, era uma coisa assim absurda, absurda. E curiosamente, bem na região mais sul ali da Espanha, pegando La Mancha até Barcelona, aquele pedaço. Então esse choque da realidade faz com que as pessoas também busquem se refugiar na imaginação. E acho que aí talvez tenha sido o sucesso do Dom Quixote, na medida em que naquela época ele era considerado muito mais uma comédia, porque era uma crítica a um passado que já não existia mais, mas ao mesmo tempo se buscava através do sonho uma realidade impossível, que aliás dá o nome a um tema de uma música, né, que vai ser empregada num filme hollywoodiano, que é justamente o sonho impossível. Uma outra coisa que se coloca então aqui tem a ver com o narcisismo freudiano, que o Lacan também vai explorar, quando ele vai falar dos espelhos. Mas falando um pouco do Freud, que é um pouco mais simples, apesar de complexo, né? É a diferenciação que se tem entre o ideal do ego e o ego ideal. De uma maneira muito simplificada, todos nós precisamos de um ideal, né? E a gente projeta o que a gente quer ser. O que a gente quer ser quando crescer, mas o que a gente quer ser como pessoa, né? Que valores que a gente aceita, não aceita, que valores que a gente acalenta, não acalenta. E a base disso vai estar lá na nossa infância. Infância é essa que às vezes a gente não tem nem consciência. Faz com que a gente projete um ideal do meu ego. E muitas vezes esse ideal é um Dom Quixote. Ou o oposto, né? É o Sancho Panza. Qualquer um dos dois. E não o equilíbrio. Esse meu ego ideal, que é projetado, nem sempre é o ideal do ego, né? Ou seja, aquilo que eu posso fazer, mesmo que eu tenha que me superar. Quem explora muito hoje em dia isso são esses treinamentos, coach, essas coisas, exploram justamente esse conflito. Não, você pode ser tudo o que você quiser, né? Você já é um vencedor, né? Já está explorando esse mito do herói, está explorando esse conflito entre o ideal do ego e o ego ideal, né? Essa dupla é exatamente o Dom Quixote e o Sancho Panza. Então ele está pegando a essência da alma humana, e pegando a essência da alma humana se tornam, na verdade, né? Apesar que a gente fala mais do Don Quixote, mas eles se tornam personagens essenciais e, portanto, universais. Porque essa história, como já foi falado aí, a questão dos arquétipos, elas se repetem, independente de época, né? Ela se repete. Então o ser humano é ser humano, desde que ele se formou como tal, ele continua sendo ser humano. Claro que a gente muda, há avanços tecnológicos, há avanços de comportamento, né? Às vezes retrocessos, às vezes avanços, mas como ser humano, como essência, continuamos a ser os mesmos. E aí vem um pouco essa ilustração que eu achei aqui de brincadeira, né? Que é o ideal do ego e o ego ideal, aquilo que eu posso, que eu até devo tentar me superar, mas o quanto que eu me projeto numa realidade que é falsa, que é o que Don Quixote faz. Então o Don Quixote não é um romântico, idealizador, apaixonado, ele é tudo isso. Mas isso está levando ele a muitos problemas. Tanto é que no final da vida, o Don Quixote se arrepende. A própria Dulcinea, né? Ele vê como uma beldade, uma mulher bonita, né? Sensual, né?
E na verdade não é. É muito comum, não estou falando que o Cervantes tinha essa intenção, não se sabe, mas como ele teve contato também com os filósofos lá e os artistas da Renascença, pode ser que ele tivesse essa consciência. As mulheres normalmente representam histórias como essa, que envolvem mitos de herói, normalmente elas representam a alma humana. Se for assim, é a alma que o Dom Quixote achava que queria ter, né? A Dulcinea, e a alma que, no fundo, ele achava que tinha. Nenhuma das duas coisas são realidade. Ou seja, ele achava que a alma dele, de modo inconsciente, era uma mulher feia e fedida. Ele achava que a alma dele era assim. Mas ele almejava uma outra alma, né? Uma alma bonita, cheirosa. Quem faz esse meio de campo entre essa alma ruim, feia, fedida e uma alma bonita vai ser a sombra, representada pelos encantadores. E aí no final da vida, os amigos ajudam ele, já conto daqui a pouquinho, no final da vida ele se reequilibra e ele encontra a paz, no caso, a paz pelo falecimento. Normalmente em sonhos em contos de fada, é o viveu feliz para sempre, né? Mas ele não casa com a Dulcinea, né? E nem poderia, porque nenhuma nem outra existem de fato. Enquanto que nos contos de fada, sim, existe uma princesa, existe um príncipe. Aqui em Dom Quixote, não. Nem o caso da Dulcinea, criadora de porcos, e nem o caso da Dulcinea, representada por ele, são reais. São frutos dos encantadores. Né? Uma alma que é fruta do encantador. Então, o sonho que é frágil, Dom Quixote, que é importante, é idealizado, e a razão que é robusta, o Sancho Panza. É a necessidade da alma de ter projetos, de idealizar, e a necessidade da sobrevivência. É uma idealização e uma racionalização. Racionalização aqui precisa tomar cuidado, não tem a ver com o raciocínio, com a razão em si, mas é quando a gente se dá desculpas, quando a gente busca racionalizar. Não, eu pensei bem, é isso que está acontecendo, ou seja, eu busco justificar para mim mesmo, e às vezes para os outros, né? Isso chama-se racionalização. É uma intelectualidade, mas amalucada, que fez mal para ele, portanto, é um conhecimento sem sabedoria, também versus um conhecimento popular, que também é raso, né? Representado pelo Sancho Panza. Então, o equilíbrio disso é que leva a uma essência, e isso é que leva uma aproximação do universal, né? E por isso que a obra é tão atual. Dizem, não lembro se eu já comentei, que é uma das obras mais vendidas, tirando talvez a Bíblia, seja uma das obras mais vendidas, dada a importância dela. Né? E também uma das mais lidas, né? Talvez não aqui no Brasil, mas a gente tem que considerar o mundo como um todo, dada a importância dela literária e as reflexões que ela levou pesquisadores, historiadores e pensadores a terem, principalmente a partir do século XIX, onde ela deixou de ser encarada apenas como uma comédia. A questão da ética e da escolástica, ou seja, do pensamento aristotélico levado para o cristianismo, né, e muito bem expressos e trabalhado pelo Tomás de Aquino, esse espírito cristão ainda é muito presente. Então, não é o espírito cristão que está se buscando, e isso a figura do Dom Quixote também representa, não é o espírito cristão, católico, protestante ou qualquer coisa assim do tipo.
É como se ele buscasse a essência de um cristianismo, a pureza. E o Dom Quixote é um ser puro. Ele erra até pela pureza, né? Pela ingenuidade dele. Mas ele tem preparo. E depois ele se recupera com isso. E aí tem uma passagem bastante complexa, não saberia nem relatar aqui integralmente para vocês, mas onde ele busca. Tem dois aspectos. Primeiro, tem duas passagens interessantes. Primeiro, que ele diz que ele sempre ouviu dizer que um banho de mar faria bem, numa época que ele não está muito bem. E aí ele quer ir para Barcelona para encontrar o mar. Ou seja, lavar a alma. Né? Ele não está bem. Como a gente diz aqui no popular, tomar um banho de sal grosso. Né? Mas aí tem um outro aspecto também, que aí é bem mito do herói e ao mesmo tempo muito cristão, porque ele quer conhecer uma história assim, muitas tramas e tal, não dá para contar tudo, mas ele quer conhecer as covas de Montesino. São umas grutas. E aí ajudam ele a descer por uma corda, desce profundamente, se espalham morcegos, né, corvos, né, uma gruta escura mesmo. E ele desce. Aí fica lá um tempo, por volta de 1 hora mais ou menos, eles resolvem, o Sancho Panza e um outro, resolve puxar o Dom Quixote. O Dom Quixote não gosta muito, né? Tanto é que ele fala assim, Deus vos perdoe, amigos, que me tirastes as mais saborosa e agradável vida e vista, que nenhum humano nunca viu nem passou. Efetivamente, agora acabo de conhecer que todos os contentamentos dessa existência passam como sombra e sonho, ou murcham como a flor do campo. Então, onde ele esteve nessa cova? Diz ele relata, quando o Sancho diz que ele ficou por volta de 1 hora, ele fala, como? Que absurdo, eu fiquei 3 dias e 3 noites. Ou seja, semelhante ao renascimento, né? A ressurreição de Cristo, perdão. E ele tem um renascimento aqui. Ele vê um castelo de cristal, ele encontra um sujeito chamado Montesino, que é o ancião, o sábio, num palácio de cristal que está aí nessa cova, nessa gruta. E com isso ele percebe, né, o que diz aqui o texto, ele percebe que a existência, tanto dos sonhos fantasiosos, né, tem que imaginação é uma coisa, criação é outra, fantasia é outra, né? Então, desde os sonhos fantasiosos, com uma realidade tosca, muitas vezes do Sancho Panza, nenhuma delas, de fato, é suficiente. É preciso renascer, né? É preciso perceber que todos os contentamentos dessa existência passam como sombra e sonho, ainda que você precise projetar, ainda que você precise imaginar, ainda que você precise ter um ideal, e ainda que você precise tudo isso levado, como dizia o Aristóteles também, pelas virtudes superiores do ser humano, intelectuais, que vão essas virtudes vão nos ajudar a equilibrar os valores morais, justamente para não cair na fantasia, nos exageros ou nas faltas, como eu estava comentando em relação ao bem. Então essa passagem é muito rica, é uma passagem complexa, relativamente longa na obra do Dom Quixote. E é isso, né? Então mostra a complexidade e ao mesmo tempo a beleza. E eu tentei demonstrar aqui como é que a gente se apaixona por uma figura como essa. E como às vezes a gente até ridiculariza o próprio Sancho Panza. Mas os dois formam uma unidade, né? Que ao mesmo tempo é o mito do herói, mas é o mito do herói de uma pessoa um pouco mais comum. Uma pessoa que tem um preparo, mas se fragiliza. Porque o Dom Quixote, ele se torna com Dom Quixote, e aí os críticos literários falam isso com bastante veemência, né?
é interessante porque quando o Cervantes escolhe o personagem, né, ele tem 50 anos de idade. Quer dizer, hoje já não é uma idade adequada para a criação de um herói, né, fora do padrão normal. Naquela época, então, nem se fale. O cavalo dele é um Rocinante, é um Pangaré, não é um cavalo branco, né, ou um cavalo fogoso, preto, que nem o do Zorro. Não, né? É o Rocinante. O escudeiro dele não é um rapaz, também é uma pessoa mais velha, né? Pesada. Ou seja, ele pega tudo o que o anti-herói deve ter. E ao mesmo tempo leva a isso pela imaginação, pelos sonhos, pela razão, e busca amalgamar isso, refletindo a busca do próprio ser humano em relação ao seu equilíbrio. No fundo, a família e alguns amigos dele percebem que ele está exagerando. E aí não conseguem, eles já tentaram outras vezes, não conseguem tirar ele daquela loucura e fazem uma armadilha. Pega um amigo dele lá, não lembro se era parente ou amigo, finge que ele é um cavaleiro e que eles têm que duelar. E aí esse adversário diz para ele o seguinte: olha, se eu ganhar, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te matar, mesmo que você peça. Se eu ganhar, você vai prometer que vai deixar de ser o cavaleiro errante e vai voltar para sua casa durante um tempo, pelo menos um ano, se eu não me engano. E ele topa. E claro que ele perde. Aí ele volta para casa. Esse retorno para casa é aquele mito do herói. Ele já passou uma série de aventuras, já entrou até na caverna do Montesino, voltou. E quando ele chega em casa, abrigado pelos amigos, ele pede desculpa para o Sancho Panza, pede desculpa para a razão de ter arrastado ele em tantas fantasias inúteis. Mas esse inútil a gente tem que equilibrar de novo, né? Ele realmente fez muitas aventuras inúteis, mas levou o Sancho Panza a um certo reconhecimento mais profundo da realidade. Porque lembra que eu comentei que ele segue o Dom Quixote? Porque o Dom Quixote promete um sonho para ele, de ser governador de uma ilha, de um reino. E o Sancho Panza acredita. Ou seja, a razão é iludida por essa fantasia. E lá no miolo da obra, eles encontram uma duquesa e um duque que fingem, né, que dão um reino, entre aspas, para o Sancho Panza. O Sancho Panza vai ser governador daquele reino. O Sancho Panza não aguenta uma semana. Né? O choque de realidade de fato para o Sancho Panza não aguenta uma semana pelo trabalho que ele tem que ser para ser governador. Então, e ele vai embora, desiste. Desiste daquele sonho, porque é um sonho impossível. Então, tanto o Sancho Panza como o Dom Quixote crescem nesse final. E a paz do Dom Quixote é ter realizado esse ciclo. Né? Ter percebido a alma dele, ter percebido as fantasias, ao mesmo tempo ter acreditado na imaginação, nas suas metas, e o Sancho idem. E aí acaba a história do Dom Quixote. Então, o que resta aqui deixar para vocês é que nós temos então que ter lá, voltando para o comecinho dessa explicação aqui, que nós temos que ter bons olhos, olhar o futuro, né? Mas tem que ser um futuro passo a passo. Tem que ser um futuro que os históricos também já diziam, que é você mira alto, mas é passo a passo. Passo a passo. Porque se você virar muito alto e querer ser um cavaleiro errante fora de época, você está fantasiando. Então você tem que ter uma meta, é o seu ideal. Mas é passo a passo, para que daí você consiga perceber a realidade. Como eu disse, o Sancho só vivia pensando em comida. O Dom Quixote até esquecia disso. Então, como, né? Como é que eu equilibro isso? É passo a passo. Então, que todos nós tenhamos um bom olhar nessa época,
e uma esperança, né? O ideal realmente que essa pandemia passe o mais rápido possível, com o menor dano possível. E eu espero também encontrar vocês em breve, tá bom? Um abraço, então.